Uma sala de tribunal lotada de repórteres, um milionário sorrindo com presunção ao lado de sua amante e uma mulher grávida parada sozinha, aterrorizada, mas recusando-se a recuar. Ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Na frente de todo o tribunal, a amante avança e chuta a mulher diretamente no estômago, enviando ondas de choque pela sala. O que eles não sabem é que o juiz observando do banco não é um juiz qualquer. Ele é o pai que ela nunca conheceu, e esta noite é o momento em que tudo é revelado. Esta história é sobre o abuso de poder e o tipo de justiça que atinge mais forte do que qualquer um imaginou. O ar da manhã do lado de fora do Fórum da Família de Curitiba parecia pesado, como se a própria cidade percebesse que algo irreversível estava prestes a acontecer. Repórteres lotavam as escadas, ajustando microfones e câmeras enquanto esperavam a chegada das pessoas no centro do escândalo. Defensoras dos direitos das mulheres se postavam atrás das barricadas, segurando cartazes sobre justiça para as vítimas de abuso doméstico. No lado oposto, admiradores de Ricardo Azevedo, o milionário da tecnologia com uma imagem pública perfeitamente cuidada, se reuniam com cartazes declarando sua inocência. Entre os dois grupos, a tensão era tão palpável que podia ser sentida no ar. Isabela Santos parou no sopé das escadas do tribunal. Ela tinha 29 anos e estava grávida de 7 meses, sua barriga redonda sob um vestido simples de maternidade azul claro. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o casaco fino sobre os ombros. Ela nunca imaginou que seu casamento terminaria em um tribunal. Nunca imaginou que o pai de seu filho não nascido a traria a um lugar como este. Mas, com medo ou não, ela precisava estar ali. Ela respirou lentamente, colocou uma mão protetora sobre o estômago e começou a subir as escadas. Os obturadores das câmeras dispararam com ruído. Um repórter gritou seu nome, perguntando como ela se sentia. Outro perguntou se os rumores de instabilidade emocional eram verdadeiros. Isabela manteve o olhar baixo e caminhou o mais firmemente possível. Lembrou a si mesma que seu filho precisava dela forte. Seu filho precisava dela viva. Um SUV de luxo preto parou na calçada. A multidão se moveu imediatamente, gritando mais alto. Ricardo Azevedo saiu primeiro. Seu terno parecia feito sob medida à perfeição. Seu cabelo penteado, sua expressão relaxada. Ele tinha a confiança de um homem acostumado a dobrar o mundo à sua vontade. Ao seu lado, saindo elegantemente com um vestido branco justo, estava Patrícia Gomes. Patrícia tinha 31 anos, impecável, glamurosa, e sorria como se as luzes do tapete vermelho a estivessem iluminando, em vez da luz cinzenta do dia de Curitiba. Ricardo e Patrícia caminhavam lado a lado, rindo suavemente sobre algo particular. Eles pareciam um casal chegando a um baile de gala, em vez de a uma audiência judicial. O contraste entre sua aparência polida e a postura ansiosa e vulnerável de Isabela fez a multidão murmurar. Alguns dos apoiadores de Ricardo o aplaudiram. Outros ofegaram de incredulidade com a presença de Patrícia. Dentro do tribunal, a tensão se intensificou. A sala do tribunal estava fria e silenciosa, com tetos altos que ecoavam, mesmo os sons mais fracos. Isabela sentou-se à mesa da demandante com seu advogado. Ela tentou se concentrar em sua respiração. Seu coração batia forte, e cada movimento dentro da sala do tribunal parecia estar acontecendo ao seu redor com uma importância exagerada. Na frente da sala, sentava-se o juiz Samuel Alencar. Seu cabelo prateado e sua postura calma refletiam anos de experiência. Ele examinou a sala com uma compostura disciplinada, mas quando seus olhos pousaram em Isabela, algo piscou por trás deles.
Ele não tinha explicação lógica para a sensação. No entanto, sentiu uma estranha familiaridade ao olhar para ela. Não era reconhecimento, era algo mais profundo e não expresso. Ainda assim, ele se obrigou a permanecer profissional. A audiência começou. O advogado de Isabela se levantou e expôs seu pedido de proteção, pensão alimentícia e custódia principal. O argumento foi medido, baseado em padrões documentados de controle e abuso emocional. Isabela manteve a mão sobre a barriga, sentindo seu bebê se mover sob sua pele, como se percebesse a tensão. O advogado de Ricardo se levantou com uma expressão de preocupação ensaiada. Afirmou que Isabela sofria de instabilidade emocional. Disse que ela mal interpretou os eventos. Até sugeriu que ela tinha uma tendência à hipersensibilidade durante a gravidez. A sala do tribunal se sentiu desconfortável com essa frase, mas Ricardo recostou-se orgulhoso, confiante na narrativa que havia pago para construir. Atrás de Ricardo, Patrícia sentava-se com os braços cruzados, seus lábios curvados em um sorriso de presunção. Cada vez que o nome de Isabela era mencionado, Patrícia sussurrava algo por entre os dentes, revirando os olhos. Seu desdém era tão flagrante que até o advogado de Ricardo lhe dirigiu olhares sutis, como se em silêncio a instigasse a agir normalmente. Quando o advogado de Isabela mencionou a infidelidade de Ricardo e a pressão financeira que ele usou para forçar Isabela a assinar um acordo matrimonial injusto, Patrícia explodiu. Ela se levantou abruptamente e gritou: "Ela está mentindo! Ah, ela está absolutamente mentindo!" Sua voz ecoou por toda a sala. O juiz Alencar bateu seu martelo. "Senhorita Gomes, sente-se. Não lhe é permitido interromper estes procedimentos." Ricardo se esticou para trás calmamente e colocou uma mão no braço de Patrícia. Foi um gesto suave, mas possessivo, como se a assegurasse de que ele ainda estava no controle. Patrícia afundou de volta em seu assento com a mandíbula apertada, mas seus olhos irradiavam fúria. O juiz fez um gesto para Isabela falar. Isabela se levantou lentamente, com a mão ainda sobre o estômago. Ela falou em voz baixa, mas com clareza. Descreveu noites em que Ricardo cortou seu acesso ao dinheiro. Descreveu semanas em que ele se recusou a deixá-la ver seus amigos. Descreveu as ameaças disfarçadas de preocupações sobre sua clareza mental. Enquanto ela falava, a sala do tribunal ficou em silêncio. Mesmo as pessoas que chegaram céticas se encontraram escutando. As câmeras fora da sala do tribunal se colavam às janelas estreitas. Isabela se sentiu exposta, mas também estranhamente determinada. Ela queria que a verdade fosse ouvida. Queria que seu bebê soubesse que ela tentou. Patrícia não suportava que a atenção fosse desviada dela. Ela sussurrou algo para Ricardo, mas ele continuou olhando para frente. A raiva se acumulou em seu rosto. Ela agarrou a borda de seu assento tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então, aconteceu. Patrícia se levantou com fúria explosiva. "Ela está fingindo, está atuando, está tentando arruiná-lo." Sua voz adquiriu um tom agudo, quase estridente. Antes que alguém pudesse reagir, Patrícia deu um passo à frente e desferiu um chute violento diretamente no abdômen de Isabela. Um grito coletivo se levantou da sala do tribunal. Isabela desabou instantaneamente, caindo no chão de madeira. Suas mãos se agarraram ao estômago enquanto seu corpo se curvava para frente. Um grito agudo escapou de seus lábios, cheio de terror e dor instintiva. Líquido se derramou no chão da sala. O som disso, ao atingir a madeira, fez várias pessoas ofegarem. A sala explodiu. Repórteres gritaram. Advogados tropeçaram nas cadeiras. A segurança se lançou para a frente. O juiz Alencar ficou imóvel por uma fração de segundo. Então,
algo dentro dele se quebrou. Seu rosto perdeu a cor. Sua voz, geralmente calma e firme, explodiu em um grito que sacudiu a sala. Segurança! Chamem uma ambulância! Agora! Seus olhos estavam fixos em Isabela, que jazia tremendo no chão, lutando para respirar. Seus dedos tremiam enquanto tentavam desesperadamente proteger a vida dentro dela. E por razões que ele ainda não podia compreender, a visão o atingiu com uma dor que ele nunca havia sentido antes. O mundo ao redor de Isabela se dissolveu em um borrão de luzes, passos e vozes que gritavam, enquanto os paramédicos atiravam apressadamente da sala do tribunal. Ela ainda podia sentir o eco do chute em seu abdômen, uma dor profunda e explosiva que palpitava por todo o seu corpo. Cada solavanco da maca a fazia prender a respiração. Ela tentou manter as mãos apertadas contra o estômago, como se suas palmas pudessem proteger a pequena vida dentro dela de mais danos. Suas lágrimas encharcaram o lado de seu rosto e a manta que a cobria. As portas do fórum se abriram de repente e a maca rolou para a ambulância que esperava. Isabela podia ouvir o fraco alarme do equipamento da ambulância, enquanto os paramédicos se moviam rapidamente. Um paramédico se inclinou sobre ela. Sua voz era firme, mas urgente. Ele disse para ela ficar acordada. Ele disse para ela respirar. Ele disse que eles estavam fazendo tudo o que podiam. Isabela tentou assentir, mas sua garganta parecia apertada, e respirar se tornou mais difícil a cada segundo. A sirene uivou, enquanto a ambulância acelerava pelo trânsito. As luzes vermelhas piscando contra as janelas faziam o interior parecer ainda mais caótico. Um paramédico pressionou um monitor em seu abdômen, procurando o batimento cardíaco fetal. O forte bip rítmico preencheu a parte de trás da ambulância. Isabela olhou fixamente para o teto, lutando contra o terror crescente dentro dela. Ela sussurrou para seu bebê, dizendo-lhe para aguentar. Ela nem sabia se a criança podia ouvi-la, mas falar lhe parecia o único controle que lhe restava. Quando chegaram ao hospital, os paramédicos empurraram a maca por um longo corredor. As luzes fluorescentes brilhantes acima fizeram Isabela apertar os olhos. Enfermeiras se moviam rapidamente ao redor dela, dando instruções, limpando corredores, preparando equipamentos. Um médico correu para o lado dela. Sua voz soou aguda e urgente. Ele disse que ela tinha 28 semanas. Ele disse que eles precisavam estabilizar tanto a mãe quanto o bebê. Isabela ouviu as palavras, mas não conseguiu processá-las completamente. Cada som se sobrepunha ao eco do chute e ao medo que a apertava no peito. Ela foi levada para uma sala de monitoramento. Gel frio tocou seu abdômen. Sensores foram colocados nela. Uma máquina ganhou vida com um zumbido e começou a produzir o bip rítmico do monitor cardíaco fetal. O som se tornou o mundo inteiro de Isabela. Cada bip parecia um fio que a conectava com a esperança. Cada leve pausa fazia seu coração sobressaltar. Ela lutou para respirar através do pânico, seu peito subindo e descendo rapidamente. O médico disse para ela ficar parada enquanto verificavam se havia sinais de hemorragia interna e sofrimento uterino. Enfermeiras se moviam ao redor dela, ajustando a cama, conectando IVs, verificando seu pulso. O ar cheirava fortemente a desinfetante. Isabela olhou fixamente para os ladrilhos do teto, tentando piscar para afastar as lágrimas que continuavam enchendo seus olhos. Ela queria ser corajosa, queria manter a calma, mas o terror de perder o bebê era avassalador. Sentia como se toda a sua vida dependesse do bip constante da máquina ao lado dela. Uma enfermeira ligou a televisão montada no canto da sala de espera fora do seu quarto. Embora a porta estivesse parcialmente fechada, Isabela ainda podia ouvir as vozes da transmissão.
Um alerta de última hora estava sendo repetido constantemente. O título dizia que uma mulher grávida havia sido chutada dentro de uma sala de tribunal pela amante de um milionário. Então, o vídeo começou. Isabela reconheceu o momento instantaneamente. A tela capturou Patrícia avançando e o arco violento de sua perna ao se conectar com o abdômen de Isabela. Repórteres discutiam os detalhes. Comentaristas debatiam o que havia ocorrido. O som de seu próprio grito ecoou fracamente da TV, e isso fez o corpo de Isabela tensionar-se com humilhação e medo. Ela virou o rosto e fechou os olhos. As lágrimas escorreram por suas bochechas. Seu bebê se moveu fracamente dentro dela, e ela se agarrou ao lado da cama, rezando em silêncio para que o movimento fosse um bom sinal. Ela se sentia dolorosamente sozinha. Desejou que alguém estivesse ali para se sentar com ela, para segurar sua mão, para assegurar-lhe que não perderia seu filho. Mas o quarto parecia muito grande e muito vazio. O único som constante era o monitor fetal. Seu telefone vibrou na mesinha de cabeceira. A enfermeira o entregou suavemente, pensando que poderia ser um familiar. Isabela atendeu com mãos trêmulas. A voz de Ricardo preencheu o quarto. Era fria, opressiva e perturbadoramente calma. Ele disse para ela não falar com a imprensa. Ele disse para ela não acusá-lo de abuso. Ele disse que, se ela ousasse usar o incidente no tribunal, ele tiraria o bebê dela. Ele a lembrou que ele tinha dinheiro e advogados. Ele a lembrou que ela perderia se lutasse contra ele. Isabela fechou os olhos, agarrando o telefone. Mal conseguia falar. Ela sentiu que as palavras cortavam mais fundo do que a dor em seu abdômen. Quando ela desligou, sua mão tremeu tão violentamente que o telefone quase escorregou. Minutos depois, outra mensagem apareceu. Esta de Patrícia. Continha apenas 5 palavras. Na próxima vez, eu não vou errar. Isabela olhou fixamente para o texto até que sua visão ficou embaçada. Seu estômago se contraiu novamente com dor. Ela tentou respirar, mas seu peito parecia apertado. O quarto de repente parecia muito brilhante, muito barulhento, muito sufocante. Uma mão suave tocou a dela. Isabela abriu os olhos e viu uma enfermeira mais velha parada ao lado da cama. A mulher se apresentou como Dona Helena Soares. Sua voz era suave, mas firme. Ela disse a Isabela que já tinha visto maridos como Ricardo Azevedo antes. Ela disse para ela não assinar nada. Ela disse que os homens que usavam o poder para controlar suas esposas sempre escalavam quando se sentiam ameaçados. Isabela ouviu a voz de Helena e sentiu um pequeno fio de consolo puxá-la para fora do pânico. Foi a primeira compaixão que ela sentiu desde que desabou no chão do tribunal. A noite caiu sobre as janelas do hospital. As luzes do quarto foram diminuídas, mas Isabela não conseguia dormir. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o pé de Patrícia vindo em sua direção. Toda vez que o monitor fetal beeper, ela sentia alívio. Cada pequena pausa fazia seu coração dar um salto. As sombras nas paredes se moviam com os movimentos das enfermeiras que passavam. O zumbido silencioso das máquinas preenchia o silêncio. Isabela jazia na escuridão, ouvindo o batimento cardíaco de seu bebê e rezando para que o ritmo não mudasse. Perto da meia-noite, seu telefone vibrou novamente. Ela quase o ignorou, temendo que fosse outra ameaça. Mas quando ela abriu a mensagem, ela congelou. O e-mail não tinha nome nem assinatura. Continha apenas uma única frase. Se você é Isabela Santos, eu acredito que sou seu pai. O telefone escorregou levemente de sua mão enquanto ela olhava fixamente para as palavras. Sua respiração falhou. O quarto ficou mais frio. As perguntas se agitavam em sua mente. Ela sentiu medo, confusão,
descrença e uma faísca repentina e impossível de esperança. O monitor continuou com seu bip constante ao lado dela. Ela segurou o telefone contra o peito, insegura se a mensagem era um erro ou o começo de algo que ela nunca tinha ousado imaginar. 48 horas após o ataque na sala do tribunal, a história já havia se espalhado por todos os principais meios de comunicação do país. O incidente foi repetido na televisão o dia todo. No entanto, o que o público viu não era a verdade. A equipe de relações públicas de Ricardo Azevedo trabalhou incansavelmente, divulgando um vídeo cuidadosamente editado que eliminava os momentos mais incriminatórios. Em sua versão da gravação, o ângulo mudava convenientemente pouco antes de o pé de Patrícia atingir o abdômen de Isabela. A narrativa divulgada à mídia sugeria que Isabela havia tropeçado e caído em direção a Patrícia. As manchetes repetiam a mesma frase. Os jornalistas repetiam os mesmos pontos de discussão. Qualquer pessoa que não tivesse testemunhado o ataque em primeira mão teria dificuldade em saber o que realmente havia ocorrido. Um talk show conhecido por defender homens ricos e influentes exibiu um segmento intitulado "O público está sendo manipulado?". O programa convidou uma psicóloga que falou com confiança sobre a instabilidade hormonal durante a gravidez. Ela disse que mulheres grávidas frequentemente mal interpretavam eventos. Sugeriu que Isabela pode ter agido por estresse emocional. O que a audiência não sabia era que essa suposta especialista havia sido paga pela equipe de RP de Ricardo. Sua atuação tinha um único propósito: fazer Isabela parecer não confiável. Enquanto isso, dentro do hospital, Isabela lutava para processar tudo aquilo. Ela não tinha saído do quarto desde que foi internada. Ela não tinha olhado para a TV novamente depois de ouvir o som de seu próprio grito ecoando no vídeo do tribunal. O monitor fetal ao lado dela continuava com seu bip constante, mas seu medo não havia diminuído. Toda vez que o bip desacelerava, ela prendia a respiração. Toda vez que o bebê se movia, ela sussurrava tranquilidades silenciosas. Seu advogado ainda não havia chegado, e suas contas médicas cresciam. Ela sabia que não tinha dinheiro para uma luta legal prolongada. Esse pensamento a aterrorizava. Quando o advogado de Ricardo chegou com uma pilha de documentos, esse terror se aprofundou. O advogado falou com uma simpatia ensaiada. Ele explicou que Ricardo estava disposto a ser generoso. Ele ofereceu a Isabela um acordo financeiro que exigia que ela ficasse em silêncio. Ela teria direitos de visita limitados quando o bebê nascesse. Ela não falaria publicamente sobre o ataque. Ela não acusaria Ricardo de abuso. Ela renunciaria à maioria de suas reivindicações matrimoniais. Foi apresentado como um salva-vidas, mas a intenção era clara. Eles queriam silenciá-la. Isabela segurou os papéis em suas mãos com dedos trêmulos. Ela se sentia pequena, encurralada e insegura. Ela não tinha advogado para protegê-la. Ela não tinha economias grandes o suficiente para se opor aos recursos de Ricardo. A ameaça que ele havia feito por telefone, a ameaça de tirar seu bebê, ressoava implacavelmente em sua mente. Assinar os papéis parecia desistir de todo o seu futuro. Rejeitá-lo parecia entrar em uma guerra que ela não podia vencer. O advogado deixou o envelope em sua mesinha de cabeceira e saiu sem esperar por sua resposta. A porta se fechou silenciosamente atrás dele. Isabela olhou fixamente para o envelope grosso. Parecia ficar mais pesado quanto mais ela olhava para ele. Sua respiração ficou superficial. Enquanto ela estava sentada ali, imóvel, a enfermeira Helena entrou no quarto. Ela havia sido designada para Isabela desde o momento em que chegou e observou a jovem lutar para se manter inteira. Helena reconheceu a tensão nos ombros de Isabela e o olhar distante em seus olhos. Ela se aproximou suavemente e perguntou se ela estava bem.
Isabela não disse nada, apenas olhou para o envelope. Helena se aproximou, pegou-o e leu o cabeçalho com os olhos apertados. Helena já tinha visto esse tipo de acordo antes. Ela havia testemunhado outras mulheres sendo pressionadas ao silêncio por maridos ricos. Ela sabia que, uma vez que Isabela assinasse, tudo seria muito mais difícil de desfazer. Sem dizer uma palavra, Helena pegou seu telefone e fotografou discretamente os documentos. Em seguida, olhou para Isabela com uma expressão firme e tranquilizadora. Ela disse para ela não assinar nada. Ela disse que havia pessoas que poderiam ajudar. Ela disse que o poder de Ricardo não era absoluto, por mais invencível que parecesse. Isabela sentiu uma pequena onda de alívio, frágil, mas real. Fora dos muros do hospital, o público permaneceu fortemente dividido. O nome de Isabela apareceu por toda parte nas redes sociais. Algumas pessoas a defenderam, afirmando que nenhuma mulher, especialmente uma mulher grávida, fingiria ser chutada em um tribunal. Outros zombaram dela, chamando-a de mentirosa, caçadora de drama ou caçadora de fortunas. As sessões de comentários se tornaram campos de batalha cheios de insultos. A crueldade de estranhos se infiltrou na narrativa, fazendo Isabela se sentir ainda mais exposta. Dentro do fórum, no entanto, estava começando um tipo diferente de batalha. O juiz Samuel Alencar sentou-se em seus aposentos privados, com as persianas parcialmente fechadas. Ele olhou fixamente para a pilha de arquivos sobre sua mesa. Algo sobre Isabela havia permanecido com ele muito depois que a sala do tribunal esvaziou. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a dor dela significava mais para ele do que a de qualquer estranho. Isso o perturbava. Também o impulsionou a agir. Ele ordenou a seus secretários que recuperassem a gravação de segurança completa da sala do tribunal. Não os clipes editados que circulavam na mídia, mas a gravação original, sem cortes, registrada da câmera overhead e da câmera atrás do banco das testemunhas. Quando os arquivos foram entregues, Samuel fechou a porta de seu escritório e reproduziu a gravação sozinho. O vídeo granulado mostrava tudo claramente. Isabela parada, nervosa. Patrícia olhando para ela com fúria. O momento em que Patrícia avança, a fúria gravada em seu rosto. O chute violento. Isabela desabando. A câmera também capturou a expressão de Isabela. Não de atuação ou exagero, mas de horror genuíno. Samuel pausou o vídeo em seu rosto. Uma estranha dor se espalhou por seu peito. Ele se inclinou mais perto da tela e estudou seus traços, seus olhos, sua expressão. Algo familiar residia naqueles detalhes. Ele esticou a mão para uma gaveta e pegou um envelope antigo que havia permanecido selado por anos. Dentro havia fotografias de uma mulher chamada Laura Mello. Ela havia sido o primeiro amor de Samuel. Eles se conheceram quando ele era jovem e idealista. Planejaram uma vida juntos. Então, um dia, sem explicação, ela desapareceu. Sem bilhete, sem ligação. Nada. Ele a procurou por anos, mas cada pista terminava em silêncio. E agora, enquanto estudava o rosto de Isabela no monitor, as memórias de Laura voltaram com uma clareza assustadora. Ele abriu seu laptop e procurou nos registros públicos. Ele encontrou o local de nascimento de Isabela. Ele encontrou detalhes básicos sobre sua mãe. Ele encontrou as datas e os locais. Uma por uma, as peças se alinharam. A idade dela correspondia exatamente ao ano em que ele perdeu contato com Laura. O nome de sua mãe correspondia ao da mulher que ele amou uma vez. Quanto mais ele ligava os pontos, mais sua respiração engasgava. Pela primeira vez desde que se tornou juiz, Samuel sentiu suas mãos tremerem. Tudo apontava para uma conclusão devastadora e inacreditável.
Isabela Santos, a mulher que jazia em uma cama de hospital após ser chutada pela amante de um milionário, poderia ser a filha que ele perdeu décadas atrás. Ele fechou o arquivo lentamente e olhou para a parede. Seu coração batia de forma irregular. Seus pensamentos ficaram descontrolados. A esperança se misturou com o medo, e o peso da revelação pairou sobre ele como uma tempestade prestes a eclodir. A luz do sol da tarde filtrava-se pelas persianas do quarto do hospital, projetando longas listras de ouro pálido pelas paredes. Isabela jazia apoiada em seus travesseiros, olhando para o teto sem realmente vê-lo. Ela se sentia exausta, tanto física quanto emocionalmente. O bip constante do monitor fetal ao lado dela havia se tornado a trilha sonora de seus dias e noites. Cada som lhe assegurava que seu bebê ainda estava aguentando, ainda lutando. Mas o medo do que poderia acontecer em seguida agarrava-se a ela como uma sombra da qual ela não podia escapar. Suas pálpebras pareciam pesadas. Ela queria descansar, mas sua mente se recusava a acalmar-se. O vídeo que circulava online, as mentiras, as ameaças de Ricardo, os documentos legais esperando na mesinha de cabeceira e o estranho e-mail que afirmava que alguém poderia ser seu pai. Ela não sabia mais em que acreditar. A incerteza se retorcia em seu peito. Um clique suave interrompeu o silêncio. A porta se abriu lentamente. Isabela virou a cabeça, esperando por uma enfermeira, ou talvez Helena, vindo para checá-la. Em vez disso, ela viu um homem entrar no quarto. Era alto, com cabelo prateado, penteado cuidadosamente para trás, vestindo uma camisa engomada e uma jaqueta escura. Seu rosto era sereno, mas sulcado por algo mais pesado do que apenas a idade. "Sinto incomodá-la", ele disse em voz baixa, quase com cautela. "Meu nome é Samuel Alencar." Isabela piscou. Por um momento, ela não localizou o nome. Então, o reconhecimento a atingiu. O juiz. O homem que se sentou na frente da sala do tribunal quando todo o seu mundo desabou. Ela sentiu seu estômago apertar. Ela se endireitou levemente, sua mão se movendo instintivamente para sua barriga. "O que o senhor está fazendo aqui?" Sua voz era suave, mas cautelosa. "Há algo errado com o meu caso?" Ele balançou a cabeça lentamente. "Não estou aqui em nenhuma capacidade oficial." Ele se aproximou, mas não muito, como se temesse sobrecarregá-la. "Eu sei que talvez você não queira me ver. Eu entendo, mas achei que era importante falar com você." Isabela sentiu a tensão subir em seus ombros. Ela presumiu que ele estava ali para dizer-lhe para reconsiderar a batalha legal, ou talvez para avisá-la sobre falar com a mídia. Juízes não deveriam se envolver desta maneira. Algo em sua presença parecia estranho. Ela engoliu em seco. "Se isto é sobre a audiência", ela disse com cautela, "eu sei que a situação foi caótica, e sei que o senhor deve estar sob pressão. Mas eu não menti sobre nada." "Eu sei que você não mentiu", ele respondeu imediatamente, surpreendendo-a. A sinceridade em sua voz a fez parar. "Isto não é sobre a audiência. Isto é sobre algo completamente diferente." Ela franziu a testa, confusa. Samuel enfiou a mão no bolso interno de sua jaqueta. Isabela tensionou-se novamente, insegura do que ele tiraria. Quando ele tirou uma pequena fotografia, ligeiramente desgastada, ele a segurou suavemente, como se fosse algo precioso. "Eu tenho motivos para acreditar", ele disse em voz baixa, "que eu posso ser o seu pai." Isabela olhou para ele, atordoada. Por um momento, sua mente ficou em branco. Ela olhou para a fotografia em sua mão. Ele a estendeu lentamente. Com dedos trêmulos, ela a pegou. A imagem mostrava uma jovem mulher, com olhos suaves e cabelo longo, parada ao lado de uma versão muito mais jovem do homem, agora em seu quarto de hospital. A mulher lhe era familiar. Não porque Isabela a tivesse visto alguma vez pessoalmente,
mas porque sua mãe só havia guardado uma foto de sua juventude em uma velha gaveta. Era a mesma mulher. Era Laura Mello. A respiração de Isabela falhou. Seu pulso acelerou. Ela sentiu como se o chão sob ela estivesse se inclinando. "Essa é a minha mãe", ela sussurrou. Samuel a observou. Seus olhos mostravam uma mistura de tristeza e esperança. "Eu a conheci há muitos anos. Éramos muito jovens. Minha família desaprovou o relacionamento. Ela foi embora sem me dizer que estava grávida. Eu a procurei por anos, mas nunca descobri para onde ela tinha ido." Isabela olhou de volta para a fotografia. Sua mãe nunca havia falado do pai de Isabela. Cada pergunta que Isabela havia feito durante a infância tinha sido desviada ou descartada com respostas vagas. Isabela sempre presumiu que ele as havia abandonado ou que simplesmente não se importava. Ouvir isso agora era como abrir uma cortina sobre uma parte de sua vida que ela nunca esperou ver com clareza. "Por que agora?" ela perguntou. Sua voz vacilou entre a surpresa e a raiva. "Por que depois de todo esse tempo?" Ele assentiu lentamente. "Eu mereço essa pergunta, e eu não posso mudar o que aconteceu. Só posso dizer que eu tentei. Eu não sabia para onde ela foi. Ela desapareceu de todos os lugares que eu procurei. Se você decidir fazer um teste de DNA e se ele confirmar o que eu acredito, então eu quero te apoiar agora. Eu quero te ajudar a proteger você e seu bebê." Ele recuou um pouco, dando-lhe espaço. "Eu vou me retirar do seu caso para evitar qualquer conflito de interesse. Mas, em particular, eu posso te ajudar. Posso contratar um advogado que seja especialista em casos como este. Alguém que não se deixará intimidar por Ricardo Azevedo." Isabela olhou para ele por um longo momento. Suas emoções se agitavam caoticamente, mas sob a confusão havia uma pequena faísca de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Frágil, mas real. Samuel colocou um pequeno envelope na mesa ao lado dela. Dentro havia informações para um teste de DNA. "Leve o seu tempo", ele disse suavemente. "O que quer que você escolha, eu vou respeitar." Ele se virou para sair. Isabela olhou fixamente para o envelope, com a mão descansando protetoramente sobre sua barriga. Pela primeira vez desde o ataque, ela não se sentiu completamente sozinha. Na manhã seguinte, o quarto do hospital parecia invulgarmente silencioso. Isabela sentou-se ereta em sua cama, exausta, mas alerta, esperando pelo visitante que o juiz Alencar havia lhe avisado. Ela não sabia o que esperar. Sua vida havia mudado drasticamente em questão de dias. Cada hora trazia nova informação, novo medo ou nova incerteza. Ela só podia esperar que quem quer que viesse a ajudasse, em vez de colocar outro fardo em seus ombros já trêmulos. Uma batida firme soou na porta. Quando se abriu, uma mulher entrou com passos seguros. Ela vestia um terno cor de carvão e carregava uma maleta de couro enfiada debaixo do braço. Sua presença preencheu o quarto imediatamente. Seu cabelo, ligeiramente grisalho, estava preso em um coque limpo, e sua expressão transmitia tanta autoridade quanto convicção. "Você deve ser Isabela Santos", a mulher disse, estendendo a mão. "Eu sou doutora Márcia Campos." Isabela apertou a mão dela. O aperto de Márcia era firme, reconfortante e forte de uma maneira que fez Isabela soltar o ar que ela não tinha percebido que estava prendendo. "O juiz Alencar me pediu para vir", Márcia continuou, enquanto puxava uma cadeira para perto da cama. "Ele disse que você precisa de alguém que não hesite em enfrentar um homem como Ricardo Azevedo." Isabela assentiu lentamente. "Ele me disse que a senhora tinha experiência." Márcia abriu sua maleta e pegou várias pastas. "É uma forma de dizer. Eu lidei com casos envolvendo homens poderosos que acreditam que podem comprar o silêncio.
Quando o juiz mencionou o nome de Ricardo, eu o reconheci imediatamente. As sobrancelhas de Isabela se levantaram. Ele fez? Sim? Márcia cruzou as mãos. Há 5 anos, a segunda esposa dele morreu. O caso foi declarado suicídio. Ela estava grávida de 26 semanas. O registro oficial indicava que ela saltou da varanda de sua cobertura. O coração de Isabela encolheu. Ela não sabia disso. Eu suspeitei que algo estava errado desde o início, Márcia disse. O momento, as circunstâncias, as inconsistências no relatório médico. Mas o caso foi fechado rapidamente. Rápido demais. Um arrepio frio percorreu a espinha de Isabela. Ela pressionou a mão contra sua barriga, sentindo seu bebê se mover sob sua palma. Ela engoliu em seco. Márcia abriu então a primeira pasta. Dentro havia recortes de notícias antigas, memorandos policiais e várias fotografias granuladas. O juiz Alencar usou seus contatos para recuperar os arquivos da investigação original. E eu solicitei uma investigação mais profunda a meus contatos dentro do escritório. O escritório? Isabela sussurrou. O Polícia Federal? Márcia assentiu. Algumas partes do arquivo foram difíceis de obter, mas temos o que importa. Ela levantou uma fotografia. Mostrava uma varanda, fita de cena de crime e a bolsa de uma mulher jogada no chão. Outra foto mostrava um par de sapatos colocados estranhamente longe do parapeito. Márcia tocou a borda da imagem. O detetive designado para o caso suspeitava de crime. Suas notas indicavam inconsistências, incluindo padrões de contusões que não combinavam com uma queda. Mas antes que ele pudesse continuar sua investigação, ele foi afastado do caso. O relatório foi finalizado sob um supervisor diferente. O momento coincidiu com uma doação anônima muito grande para a delegacia. Isabela olhou para a fotografia, horrorizada. A senhora acha que Ricardo os pagou? Eu acho que Ricardo tem um longo histórico de pagar quem ele precisa. Márcia respondeu com cautela. Ela abriu outra pasta e a coisa fica mais sombria. Ela deslizou uma planilha impressa em direção a Isabela. Estes são registros de contas offshore ligadas a empresas de fachada. As transações aumentam drasticamente no mês anterior à morte de sua esposa e novamente imediatamente depois, com milhões transferidos para entidades não registradas. Isabela cobriu a boca com a mão. Ela se sentiu enjoada. Ele planejou isso. Não podemos dizer isso ainda, Márcia respondeu com cautela. Mas o padrão é preocupante. Enquanto ela continuava a explicar, Isabela notou outro conjunto de fotografias. Estas eram quadros de câmeras de 5 anos atrás. Márcia os colocou sobre a mesa, um por um. Em cada um, Ricardo e Patrícia Gomes apareciam juntos. Não como estranhos ou conhecidos, mas como duas pessoas que claramente tinham uma história em comum. Neste quadro, Márcia disse, apontando para uma imagem, vê-se Patrícia discutindo com a segunda esposa de Ricardo, 3 dias antes de sua morte. Este material estava enterrado nos arquivos originais. Se Patrícia esteve na órbita de Ricardo por tanto tempo, então o relacionamento deles não começou recentemente. E se ela confrontou a esposa anterior, ela poderia ter estado envolvida em muito mais do que sabemos. O ar pareceu engrossar ao redor de Isabela. Ela sentiu como se cada respiração pesasse mais. 30 minutos atrás, ela acreditava que estava lutando contra Ricardo sozinha. Agora, ela compreendeu que poderia estar lidando com um homem que destruiu outra mulher antes dela, uma mulher que também carregava seu filho. A voz de Márcia se suavizou. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas você precisa entender o perigo. Padrões como este raramente param por conta própria. A enfermeira Helena bateu suavemente e entrou com um prontuário. Ela parou quando viu a mesa coberta de fotografias. Eu me lembro dela, Helena disse em voz baixa. A segunda esposa dele veio ao hospital uma vez.
Notei hematomas em seus braços, turvos. Quando mencionei documentá-los, o médico assistente me disse para deixar quieto. Disse que o marido dela estava cuidando de sua atenção de forma privada. Por que ele diria isso? Isabela perguntou. Helena suspirou. Agora sabemos que o médico assistente aceitou doações de Ricardo por anos. Comprou equipamentos, reformas e algumas férias. Em troca, ele desconsiderou qualquer coisa que pudesse fazer Ricardo parecer mal. Márcia assentiu. Corresponde a tudo o que encontramos. Helena continuou. Naquele dia, ela parecia assustada. Tentei falar com ela, mas ela evitou o contato visual. Nunca mais a vi depois disso. Quando soube de sua morte, eu soube que algo estava errado, mas ninguém pediu depoimentos às enfermeiras. Márcia olhou para Isabela. É por isso que precisamos formar uma equipe. Uma discreta, uma cuidadosa. Ela os listou em uma ordem calma e precisa. Samuel tem influência legal. Eu cuidarei da litigação estratégica. Helena servirá como testemunha médica. E o detetive Marcos Vieira, que trabalhou no caso anterior antes de ser afastado, aceitou ajudar a reunir pistas antigas. Era esmagador. Era aterrorizante. Mas também era a primeira vez que Isabela sentia que o chão sob seus pés estava voltando. Se Ricardo orquestrou algo com sua segunda esposa, Isabela sussurrou, então o ataque contra mim não foi impulsivo. Pode ser o começo do mesmo padrão. Márcia assentiu solenemente. É por isso que devemos agir antes que ele o faça. Isabela olhou fixamente para o painel que Márcia havia montado em uma mesa rolante portátil. No centro, havia uma foto de Ricardo, cercado por rostos de mulheres, arquivos de transações financeiras, mapas de suas propriedades e cronogramas de mortes e desaparecimentos. Fios vermelhos conectavam eventos ao longo dos anos. Parecia exatamente com algo de uma investigação criminal. Também era a primeira vez que Isabela compreendia verdadeiramente a magnitude do perigo em que se encontrava e a magnitude do que eles tinham que fazer em seguida. A tempestade que se seguiu à investigação emergente não intimidou Ricardo Azevedo. Na verdade, ela o energizou. Ele já havia enfrentado o escrutínio público antes e sempre havia saído mais forte. Desta vez, ele pretendia esmagar a narrativa antes que ela se enraizasse. Dentro de 24 horas após saber que Isabela havia contratado representação legal, ele contatou uma das firmas de relações públicas mais caras do país. Seu escritório ocupava o último andar de uma torre de cristal, com vista para a cidade como se fosse um trono. Eles eram conhecidos por transformar escândalos em simpatia. Ricardo chegou com um ar de confiança que beirava a arrogância. Ele trouxe uma equipe de advogados, uma pasta de documentos cuidadosamente editados e instruções para a estratégia que queria implementar. Ele insistiu que o público estava sendo manipulado. Ele insistiu que Isabela estava tentando extorquí-lo. Ele exigiu que a firma de RP criasse uma história que destacasse suas realizações, suas obras de caridade e sua ascensão a partir de um berço humilde. Ele se apresentou como uma vítima de um complô malicioso. Em questão de horas, a firma lançou um vídeo polido intitulado A Verdade por Trás do Caos na sala do tribunal. O clipe retratou Ricardo como calmo e sereno. Apresentou-o como um marido solidário que tentou ajudar uma esposa em apuros. Insinuou que a instabilidade emocional de Isabela havia causado o incidente na sala do tribunal. Sugeriu que Patrícia só havia reagido por medo. Comentaristas em certas emissoras ecoaram essas afirmações, repetindo a narrativa palavra por palavra. A máquina de RP se moveu com precisão, moldando a percepção em tempo real. A próxima fase do plano incluiu colocar Patrícia na frente das câmeras. Ela apareceu em um popular talk show, vestida com cores suaves,
seu rosto adotando uma expressão de frágil remorso. Ela enxugou os olhos com um lenço enquanto descrevia sua versão da história. Ela disse que tinha tido medo. Ela disse que Isabela avançou primeiro. Ela disse que reagiu por instinto. Ela até afirmou que rezava pela segurança do bebê todas as noites. Sua atuação foi emotiva o suficiente para convencer alguns telespectadores. As pessoas que não tinham visto a filmagem sem edição começaram a questionar o que realmente havia acontecido na sala do tribunal. O poder das mentiras polidas tornou-se dolorosamente claro. As pesquisas de opinião pública se inclinaram ligeiramente a favor de Ricardo. Os apoiadores de seu império tecnológico o defenderam ruidosamente. Eles o chamaram de um símbolo do sonho brasileiro. Disseram que homens como ele sempre eram alvo de cônjuges ciumentos. Acusaram Isabela de caçar dinheiro. Por um curto período, Ricardo se sentiu vitorioso. Ele se deliciou vendo a maré mudar. Mas nem todos acreditaram nele. Nem todos estavam dispostos a aceitar a atuação de Patrícia. E um dos primeiros a se opor publicamente à narrativa foi Samuel Alencar. Samuel apareceu em um respeitado canal de notícias, conhecido por seu jornalismo investigativo e integridade. Ele foi apresentado como um juiz federal aposentado, não como alguém envolvido no caso recente. Sua voz permaneceu firme enquanto falava de um padrão inquietante que havia observado por anos no banco. Ele discutiu as dinâmicas recorrentes de abuso que envolvem mulheres grávidas. Mencionou como o poder, o controle e o dinheiro frequentemente silenciavam as vítimas. Ele não mencionou o nome de Isabela. Ele não mencionou Ricardo. Mas a mensagem era inconfundível. Os telespectadores que respeitavam a longa carreira de Samuel escutaram atentamente. Sua credibilidade tinha peso. Sua análise calma contrastou marcadamente com os rompantes emocionais de Ricardo e as lágrimas encenadas de Patrícia. A entrevista foi repetida durante todo o dia e depois compartilhada por milhares online. Enquanto isso, Márcia Campos continuou sua própria ofensiva. Ela forneceu a um respeitado jornalista investigativo documentos que revelavam atividades financeiras suspeitas, contas no exterior, transações ocultas, corporações de fachada, pagamentos agendados perfeitamente para coincidir com eventos que ajudaram Ricardo a escapar de responsabilidade no passado. O jornalista passou dias verificando a informação antes de publicar uma reportagem reveladora intitulada Do Anjo da Inovação ao Mestre Manipulador. O artigo se espalhou rapidamente nas redes sociais, levantou perguntas, perturbou pessoas que uma vez viram Ricardo como um símbolo de sucesso, insinuou um padrão não apenas de manipulação, mas de comportamento criminoso. Nenhuma das acusações foi definitiva, mas as conexões eram muito nítidas para serem ignoradas. Ricardo tentou controlar o dano. Ele apareceu na televisão ao vivo, gritando por cima do apresentador. Acusou os jornalistas de mentir. Afirmou que inimigos políticos o estavam atacando. Ameaçou com processos judiciais qualquer um que falasse contra ele. Mas cada rompante de raiva erodia a imagem que ele tentara construir. Os telespectadores que uma vez o admiraram começaram a notar a rapidez com que ele perdia o controle. Notaram com que frequência ele evitava perguntas diretas. Notaram como a hostilidade vivia sob seu exterior polido. No hospital, Márcia organizou uma entrevista breve e cuidadosamente controlada para Isabela. Durou menos de 5 minutos. Uma única câmera capturou Isabela sentada na cama do hospital, com luzes suaves ao seu redor. Ela não usava maquiagem, não fez gestos dramáticos, falou com uma voz suave e firme. Quando perguntada o que ela queria, ela respondeu simplesmente: "Eu só quero que meu bebê esteja seguro."
Essa única frase foi transmitida em todo o país. Telespectadores mais velhos, sentados em salas de estar por todo o Brasil, sentiram algo mudar dentro deles. Mulheres que haviam criado filhos décadas antes viram o medo silencioso nos olhos de Isabela e o reconheceram. Avós se lembraram dos perigos da gravidez em sua própria juventude. Mães reconheceram o tremor na voz de Isabela. Brasileiros mais velhos que valorizavam a sinceridade sobre o espetáculo começaram a formar suas próprias opiniões. Eles não foram movidos pelas lágrimas de Patrícia, nem pelos desvarios de Ricardo. Eles foram movidos pela simplicidade de uma mãe assustada, tentando proteger seu filho. Gradualmente, a maré da opinião pública começou a mudar novamente. Não aconteceu com velocidade dramática. Aconteceu silenciosamente em salas de estar, comunidades de aposentados, grupos de igreja e reuniões de vizinhos. As mulheres mais velhas, especialmente, sentiam uma atitude protetora em relação a Isabela. Elas compartilharam sua entrevista, comentaram com orações, ligaram para programas de rádio para defendê-la. Elas não a viam como uma figura em um escândalo, mas como um ser humano. Hashtags começaram a circular nas redes sociais. No início, eram pequenos, depois cresceram. Em questão de dias, Apoie Isabela começou a aparecer sob milhares de postagens. Foi seguido por Acredite nas Grávidas, uma contraforça poderosa à campanha de Ricardo. Os hashtags se espalharam por todas as plataformas, acompanhados de mensagens de solidariedade. As pessoas exigiam justiça. As pessoas exigiam segurança para Isabela e seu filho não nascido. As pessoas exigiam responsabilidade. A equipe de RP de Ricardo tentou contra-atacar, mas o ímpeto havia mudado. Seus vídeos polidos não geravam mais admiração. Suas alegações de inocência não resultavam mais convincentes. Ricardo havia perdido o controle da narrativa e, pela primeira vez em sua carreira, ele não era quem dirigia a percepção pública. Isabela, observando em silêncio de sua cama de hospital, também sentiu a mudança. Ela não se sentia triunfante, não se sentia segura, mas sentiu algo novo. Sentiu que o mundo estava começando a ver sua verdade. A tensão no quarto do hospital parecia diferente agora. Não era mais o medo sufocante do isolamento. Era a quietude tranquila antes do movimento. A sensação de que algo maior havia começado a mudar a favor de Isabela. Seu mundo ainda era frágil. Seu bebê ainda estava em risco. Mas ela não se sentia mais sozinha. Uma ajuda real estava se formando ao seu redor e tinha um peso muito maior do que qualquer coisa que Ricardo pudesse comprar. O juiz Samuel Alencar chegou no início da manhã, sua expressão solene, mas determinada. Ele se sentou ao lado da cama de Isabela e segurava uma pasta em suas mãos. Ele já havia tomado a decisão que mudaria tudo. Eu me retirei oficialmente do seu caso, ele disse suavemente. É necessário. Eu não posso arriscar nenhum conflito de interesse, mas isso não significa que estou me afastando de você. Isabela olhou para ele, sentindo uma estranha mistura de alívio e medo. Então, o que acontece agora? A voz de Samuel se suavizou. Agora eu a apoio como seu pai, e eu a ajudarei a lutar esta batalha de fora. As palavras a atingiram com uma força inesperada. Ouvi-lo dizer pai ainda parecia irreal, mas aqueceu algo profundo em seu peito. Ela assentiu lentamente. Márcia Campos se juntou a eles logo depois. Ela parou no pé da cama, folheando uma pasta grossa. Dado que o juiz se retirou, precisamos de reforços. Pessoas que saibam como lutar contra homens como Ricardo. Eu já entrei em contato com alguém. Ela olhou para Samuel, depois para Isabela. Ele está a caminho. Uma hora depois,
Um homem alto, na casa dos 40 anos, entrou no quarto. Ele usava um casaco escuro e a seriedade de alguém que passou anos navegando pelos cantos mais sombrios do crime financeiro. Eu sou o Dr. Rafael Nogueira, ele disse, oferecendo um aceno respeitoso. Ex-procurador federal. Passei 15 anos investigando o abuso financeiro entre os ricos. O juiz Alencar e Márcia me contaram o suficiente para saber que esta situação é maior do que a violência doméstica. Ele colocou vários documentos na pequena mesa ao lado da cama de Isabela. Ricardo Azevedo não é simplesmente um abusador. Ele mostra um padrão. Estas transferências de dinheiro, estas contas no exterior, estas mortes repentinas. Isto é um sistema, uma estrutura construída de manipulação e acobertamento financeiro. Suas palavras gelaram Isabela. Era aterrorizante ouvir suas piores suposições, confirmadas por um especialista federal. O detetive Marcos Vieira chegou em seguida. No momento em que ele entrou, ele carregava uma caixa grossa cheia de arquivos antigos. Ele havia sido o detetive que originalmente investigou a morte da segunda esposa de Ricardo antes de ser abruptamente afastado. Eu tenho contatos que nunca esqueceram aquele caso, ele disse ao grupo. Falei com eles ontem à noite. Eles estão com medo, mas estão dispostos a ajudar agora que Ricardo está finalmente sob escrutínio. Ele abriu a caixa e começou a colocar objetos sobre a mesa. Este é o segurança do edifício que viu os hematomas. Este é o vizinho que ouviu os gritos. Esta é a colega de quarto que morou com a segunda esposa de Ricardo na faculdade. Ela se lembra das mudanças de personalidade, do medo, das tentativas de deixá-lo. Ele pegou outra declaração. E isto? Um entregador. 5 anos. Ele viu Ricardo envolver a mão no pescoço dela na porta deles. Ele denunciou. O relatório desapareceu no dia seguinte. Isabela inalou bruscamente. Ela sentiu seu pulso acelerar a cada revelação. Ela sabia que Ricardo era perigoso. Ela sabia que ele machucava as pessoas. Mas ver uma rede de vozes apagadas espalhadas sobre a mesa a fez cambalear. Helena entrou no quarto logo depois, segurando uma pasta própria. A administração do hospital liberou estes registros depois que o médico assistente foi destituído de seu cargo. Ela disse em voz baixa. Você deveria ver o que ele encobriu. Houve múltiplos relatos de lesões na segunda esposa de Ricardo. O sistema deles as sinalizou, mas o médico assistente as desconsiderou todas as vezes. Agora que ele foi demitido, temos acesso. Ela entregou a pasta a Márcia, que a abriu cuidadosamente. Isto é valioso, Márcia disse. Estes registros constroem a base médica para um caso maior. Então veio a maior surpresa da manhã. Um homem que Isabela nunca tinha visto antes atravessou a porta. Ele parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Ele é David Rocha, explicou o detetive Marcos, o ex-motorista pessoal de Ricardo. David esfregou as mãos. Eu deveria ter me apresentado anos atrás, ele disse, mas eu estava com medo. Pensei que ele arruinaria minha vida. Márcia falou suavemente. O que você sabe, Sr. Rocha? David olhou para o chão, recompondo-se. 5 anos atrás, na noite em que sua segunda esposa morreu, eu levei Ricardo e Patrícia para uma cabana fora da cidade. Eles ficaram lá até amanhã. Eles me disseram para não falar sobre isso. Ricardo me pagou para eu esquecer. Eu tentei, mas quando eu vi as notícias sobre Isabela, eu soube que não podia mais ficar quieto. O silêncio preencheu o quarto. Então Márcia assentiu com firmeza. Seu testemunho será importante. Rafael Nogueira começou a montar a estratégia. Ele colocou os componentes sobre a mesa e falou com a calma precisão de alguém acostumado a construir casos herméticos. Primeiro, solicitamos mandados de busca. Precisamos de acesso aos registros digitais de Ricardo.
e-mails, mensagens, transferências financeiras. Segundo, congelamos suas contas no exterior. Terceiro, nos preparamos para trazer Patrícia para interrogatório, mas isso será aprovado pelo tribunal. O salão de festas do Grand Hotel Curitiba reluzia sob centenas de luzes de cristal, enquanto a gala de caridade anual começava. Ricardo Azevedo havia escolhido esta noite cuidadosamente. Ele queria que o mundo o visse como um símbolo de compaixão. Ele subiu no tapete vermelho, vestindo um terno preto sob medida que brilhava sob as câmeras. Repórteres gritavam seu nome. Flash após flash, pintava seu sorriso em flashes brancos brilhantes que o faziam parecer quase heróico. Ele levantou a mão em um gesto praticado, parecendo em todos os momentos o inovador filantrópico que o evento prometia celebrar. Ao seu lado, caminhava Patrícia Gomes, vestida com um vestido branco fluido, que brilhava com lantejoulas do ombro à bainha. Ela segurava o braço de Ricardo com força, inclinando a cabeça para ele com uma expressão suave que havia sido ensaiada por dias. Ela queria parecer gentil e incompreendida, uma mulher presa em uma situação infeliz. As câmeras capturavam cada um de seus ângulos. Ela derramou algumas lágrimas no momento certo, afirmando que só desejava cura. Muitas pessoas na audiência a observavam com reações mistas, sem saber em que acreditar. Dentro do salão de festas, as decorações brilhavam com ouro e marfim. Um enorme banner digital mostrava o tema da noite: empoderando mulheres em tempos de crise. Ricardo havia insistido nisso. Ele acreditava que nada limparia sua reputação mais rapidamente do que o anúncio de um fundo de caridade. Ele queria aplausos. Ele queria admiração. Ele queria perdão antes que alguém percebesse o que ele havia feito. Os convidados lotavam as mesas em trajes elegantes, murmurando sobre as manchetes, mas tentando permanecer corteses, inseguros sobre onde residia a verdade. Márcia Campos, Rafael Nogueira, o detetive Marcos e Samuel Alencar entraram pela entrada VIP. Seus convites haviam sido arranjados estrategicamente para que pudessem se mover pela multidão sem levantar suspeitas. Márcia usava um vestido azul marinho com um corte modesto. Rafael e Marcos vestiam ternos escuros. Samuel mantinha uma expressão calma, embora a tensão fervesse sob sua serena compostura. Eles não falavam muito enquanto caminhavam. Haviam se preparado para este momento com cuidado meticuloso. Fora do edifício, um veículo preto separado chegou a uma entrada lateral discreta. Isabela Santos estava sentada em uma cadeira de rodas, envolta em um casaco quente que cobria os curativos médicos ao redor de seu abdômen. Uma enfermeira a empurrava suavemente para a frente, enquanto 2 membros da equipe de segurança caminhavam ao lado dela. Isabela parecia pálida, mas resoluta. Seu rosto não estava mais nublado pela impotência. Em vez disso, seus olhos tinham um propósito claro. Ela sabia que esta noite determinaria seu futuro e a segurança de seu bebê. Uma pequena equipe a escoltou por um corredor tranquilo. Ela respirava lentamente para controlar o desconforto em suas costelas e estômago. Cada movimento a lembrava do ataque violento que a havia levado até ali. No entanto, ela se recusou a recuar. Ela havia pedido para estar presente. Ela queria ver a verdade revelada com seus próprios olhos. Ela queria testemunhar o momento em que as mentiras de Ricardo desmoronariam. Sem que a maioria dos convidados soubesse, um jornalista investigativo havia colocado microfones discretos debaixo do palco no início da noite. O jornalista havia trabalhado em estreita colaboração com Márcia e Rafael para garantir que nenhuma falha técnica pudesse interromper a revelação. Os dispositivos estavam escondidos atrás de arranjos florais e pequenos painéis decorativos.
Eles capturariam cada som no palco, uma vez chegado o momento. O coração de Isabela acelerou quando ela soube da montagem. Ela sentia como se todo o salão fosse uma câmara selada, esperando para explodir. Ricardo subiu ao palco enquanto a orquestra suavizava sua música. Ele se aproximou do microfone com uma expressão de profunda tristeza. Ele colocou a mão no peito e inclinou a cabeça. Sua voz tremia enquanto ele começava seu discurso. Ele falou de compaixão. Ele falou de redenção. Ele afirmou que queria apoiar mulheres grávidas em crise. Ele até derramou uma lágrima enquanto descrevia o quão incompreendido ele se sentia. Alguns convidados aplaudiram educadamente, outros observavam inquietos, sentindo que algo não estava certo. Patrícia estava por perto, juntando as mãos como em oração. Ela piscava dramaticamente toda vez que as câmeras se concentravam nela. Ela queria simpatia. Ela queria validação. Ela queria que as pessoas acreditassem que ela havia sido a vítima. Seu vestido branco brilhava sob as luzes do palco, mas a tensão em seus ombros traía sua fachada de calma. Ela continuava olhando para o público, insegura do porquê alguns rostos pareciam muito concentrados. Perto da parte de trás do salão de festas, Rafael Nogueira cruzou o olhar com Márcia. Ele deu um sinal lento e deliberado. Márcia apertou um pequeno dispositivo em sua mão. As telas gigantes montadas ao redor do salão de festas piscaram uma vez. Os convidados viraram a cabeça, esperando por outro gráfico de arrecadação de fundos. Em vez disso, a tela ficou preta por vários segundos. Então, a imagem apareceu. As imagens do julgamento sem edição. Os gritos surgiram instantaneamente. O vídeo mostrava a Isabela parada na sala do tribunal, com as mãos no estômago. Patrícia apareceu no canto do enquadramento. Então, o chute veio, abrupta e brutalmente. O som cru do grito de Isabela ressoou através dos alto-falantes. O baque surdo do impacto vibrou sob os pés da audiência. Ricardo congelou. O rosto de Patrícia perdeu a cor. A audiência observou em um silêncio horrorizado. Sem edições, sem distorções, sem desculpas. Era uma prova clara de violência. Uma onda de indignação percorreu a sala, enquanto as pessoas levavam as mãos à boca. Alguns começaram a gritar. Outros se afastaram de Ricardo e Patrícia como se fossem tóxicos. Isabela observava de sua cadeira de rodas, com a respiração trêmula. Outro clipe começou a ser reproduzido. Desta vez, mostrava registros financeiros, transações em paraísos fiscais e entrevistas com testemunhas. A voz de David Rocha descreveu a noite em que levou Ricardo e Patrícia para uma cabana enquanto a esposa de Ricardo estava morrendo. O salão de festas explodiu em ruído. Os convidados gritaram de incredulidade. Pessoas se levantaram de seus assentos. Telefones gravaram tudo. A verdade se espalhou mais rápido do que Ricardo pôde reagir. Ricardo avançou em direção aos controles do palco, gritando para que alguém desligasse a tela. Patrícia tropeçou para trás, tremendo violentamente. Antes que qualquer um dos dois pudesse fugir, agentes federais invadiram pelas portas laterais. Os agentes se anunciaram com vozes claras e autoritárias. Eles se moveram com precisão praticada. Ricardo foi detido à vista das câmeras. Patrícia tentou deslizar pela multidão, mas 2 agentes a interceptaram rapidamente. O aplauso que se seguiu não foi jubiloso. Foi furioso. Foi o som de uma justiça há muito esperada. Isabela sentiu lágrimas subirem, não por dor, mas por alívio. Samuel se aproximou de seu lado, colocando a mão sobre a dela. Os flashes das câmeras iluminaram seus rostos enquanto viam Ricardo e Patrícia serem levados. A verdade finalmente havia sido revelada. A noite da revelação havia marcado o começo do fim.
O Fórum Federal de Curitiba fervilhava com uma intensidade que podia ser sentida mesmo da rua. Repórteres lotavam a entrada, montando tripés e microfones, enquanto helicópteros sobrevoavam. Pessoas se aglomeravam nas calçadas, esperando para testemunhar a história. Lá dentro, agentes de segurança se preparavam para um julgamento que abalaria todo o país: a queda de Ricardo Azevedo. Uma vez celebrado como um bilionário visionário, ele havia capturado a atenção da nação. Ele chegou algemado, cercado por delegados federais. Seu rosto mostrava as marcas de uma luta. Um hematoma inchava sob seu olho esquerdo, e um corte ao longo de sua bochecha havia sido enfaixado apressadamente. Ele havia resistido à prisão na noite do baile de gala, e seus ferimentos refletiam tanto seu desespero quanto sua recusa em aceitar a derrota. Ele caminhava com uma postura rígida, tentando agarrar-se à dignidade que lhe restava. Mas as câmeras eram implacáveis, capturando sua queda com uma clareza impiedosa. Patrícia Gomes apareceu logo depois. A mulher deslumbrante que uma vez posava com confiança em tapetes vermelhos, agora parecia quase irreconhecível. Seu cabelo caía liso sobre seus ombros. Olheiras escuras sombreavam seus olhos. Ela mantinha os braços apertados contra o corpo, como se estivesse tentando encolher-se em si mesma. Ela olhou nervosamente para Ricardo, mas ele se recusou a olhar para ela. 2 dias antes, ela havia tentado negociar uma redução de acusações, culpando-o totalmente. Agora, ela estava presa entre o medo e a sobrevivência, tentando desesperadamente salvar a pouca esperança que lhe restava. Dentro da sala do tribunal, o ex-procurador federal Rafael Nogueira estava na frente, organizando documentos com mãos firmes. Ele usava um terno escuro que transmitia a autoridade de anos dedicados a perseguir a justiça. Quando o juiz entrou e anunciou o início dos procedimentos, Rafael deu um passo à frente. Ele falou com clareza e força, expondo o caso. Ele começou com o vídeo sem edição da sala do tribunal. As imagens apareceram na grande tela. Ofegos ecoaram pela sala, enquanto o chute violento de Patrícia era reproduzido em câmera lenta. O som cru do grito de Isabela preencheu a sala do tribunal. Ninguém podia negar o que via. Ninguém podia explicá-lo. Em seguida, vieram as provas financeiras. Rafael apresentou gráficos, planilhas e relatórios bancários que revelaram uma complexa rede de contas no exterior. Ele explicou como milhões de reais haviam se movido em padrões suspeitos por vários anos. As transferências estavam ligadas a momentos-chave que cercavam a morte da segunda esposa de Ricardo. Os pontos se conectaram com uma precisão assustadora. Então, ele introduziu os registros hospitalares. A enfermeira Helena os havia descoberto depois que o médico corrupto foi destituído. Rafael apresentou fotografias dos hematomas na segunda esposa, juntamente com depoimentos que mostravam como os relatórios foram suprimidos. A sala caiu em um silêncio pesado. Não era mais apenas uma história sobre um ataque. Era uma história de um padrão. Uma história de um sistema projetado por Ricardo Azevedo para manter o controle e eliminar qualquer um que o ameaçasse. Um por um, as testemunhas subiram ao banco. David Rocha, o ex-motorista, testemunhou primeiro. Sua voz tremeu levemente ao descrever a noite em que levou Ricardo e Patrícia para uma cabana isolada, enquanto a segunda esposa ficava sozinha na cobertura. Ele admitiu que lhe pagaram para ficar em silêncio. Seu medo era palpável, mas sua convicção era mais forte agora. Em seguida, veio o segurança do edifício. Ele falou sobre os hematomas que havia visto, mas que lhe disseram para ignorar. A amiga e ex-colega de quarto da segunda esposa testemunhou em seguida. Ela relatou os colapsos emocionais, o medo
e as ameaças que a mulher lhe havia confidenciado. O entregador que havia testemunhado Ricardo estrangulando sua esposa veio a seguir. Seu depoimento levou vários membros do júri à beira das lágrimas. Finalmente, a enfermeira Helena caminhou firmemente até o banco. Sua voz calma carregava o peso da verdade. Ela descreveu o dia em que examinou a segunda esposa. Ela explicou como havia querido documentar as lesões, mas o médico assistente a bloqueou. Ela admitiu que havia guardado essa memória por anos, incapaz de esquecer o desespero nos olhos da paciente. As câmeras capturaram a expressão solene dos membros do júri enquanto escutavam. Ficou claro que todas as peças se encaixavam. Horas depois de iniciados os procedimentos, o oficial de justiça abriu a porta lateral. Isabela entrou na sala do tribunal, em sua cadeira de rodas, empurrada suavemente por uma enfermeira. Ela usava uma blusa solta para evitar pressionar os curativos ao redor de seu abdômen. Seu rosto parecia pálido, mas resolvido. Ela agarrou o estômago instintivamente enquanto as rodas avançavam. A sala ficou em silêncio. Ela foi colocada perto da mesa das testemunhas. Quando começou a falar, sua voz tremeu, mas nunca quebrou. Ele tentou me apagar, assim como fez com os outros. A sala do tribunal pareceu congelada no tempo. Até o juiz fez uma pausa antes de tomar a próxima nota. Isabela continuou, explicando como Ricardo a isolou, a ameaçou e a manipulou. Ela falou sobre o chute, o terror de perder seu filho e as longas noites ouvindo o monitor fetal para se tranquilizar. Nenhuma única pessoa na sala desviou o olhar. O advogado de Ricardo se levantou para contra-interrogá-la. Seu tom carecia de convicção. Suas perguntas saíram hesitantes e fracas. Cada argumento que ele tentou desmoronou contra o peso inegável da evidência. O juiz rejeitou a maioria de suas objeções. Nem mesmo Ricardo conseguiu esconder sua frustração. Ele bateu suas mãos algemadas contra a mesa, ganhando um aviso do juiz. Então veio o ponto de virada. Patrícia desabou em lágrimas na mesa da defesa. Ela implorou para falar. O juiz permitiu, apenas após repetidos pedidos. Ela se levantou, trêmula, e admitiu que Ricardo frequentemente a havia menosprezado e controlado. Ela disse que ele via mulheres grávidas como fardos. Ela repetiu as palavras assustadoras que ele disse uma vez. Ela está grávida. Ela é apenas um peso. Eu cuido disso. Sua confissão atingiu a sala do tribunal como um golpe. Ofegos irromperam. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Ele gritou que ela estava mentindo, mas os guardas o forçaram a voltar para seu assento. O juiz pediu ordem. Quando o silêncio finalmente retornou, ele proferiu o veredicto. Ricardo Azevedo foi sentenciado a 45 anos de prisão federal. Patrícia Gomes recebeu 18 anos por seu papel de cúmplice. A sala explodiu em uma libertação emocional. Isabela cobriu o rosto com as mãos e soluçou. O peso de meses de medo e dor derramou-se dela. Samuel Alencar moveu-se rapidamente para o lado dela. Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira de rodas, segurando sua mão entre as dele. Sua testa tremeu enquanto ele tentava falar, mas a emoção o superou. Você está segura agora, ele sussurrou. Isabela baixou as mãos lentamente, com lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas. Ela sentiu um leve movimento dentro de sua barriga, um pequeno chute, uma tranquilidade silenciosa. Seu bebê ainda estava ali, ainda lutando, ainda vivo, e pela primeira vez, ela sentiu que eles realmente haviam vencido. Os dias seguintes ao veredicto pareceram entrar em um mundo diferente. O medo que antes se agarrava a cada respiração de Isabela se afrouxou lentamente. Seus médicos disseram que seus sinais vitais haviam se estabilizado. Os hematomas ao redor de suas costelas
começaram a desaparecer. A tensão que havia se enrolado em torno de sua barriga pareceu suavizar-se pouco a pouco. Ela se agarrou à esperança com mãos cautelosas. Cada manhã, ela ouvia o som suave do batimento cardíaco de seu bebê no monitor e deixava que acalmasse seu espírito. 3 semanas depois, em uma tranquila manhã de domingo, sua filha chegou. A sala de parto brilhava com luzes quentes e as enfermeiras falavam suavemente enquanto trabalhavam. Isabela agarrou os lados da cama, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto superava os momentos finais do parto. Quando o choro da recém-nascida preencheu o quarto, Isabela sentiu uma onda de gratidão tão profunda que a deixou tremendo. A enfermeira colocou a pequena menina em seus braços, embrulhada em uma manta macia de hospital. Isabela olhou fixamente para o rosto de sua filha e sussurrou seu nome. Graça. Grace. Os pequenos dedos de Graça se curvaram em torno do polegar de Isabela, como se reivindicassem seu lugar no mundo. Isabela encostou os lábios na testa do bebê, deixando o calor de seu pequeno corpo assentar-se em seu coração. Pela primeira vez desde o ataque, ela se sentiu completa novamente. A porta se abriu silenciosamente e Samuel entrou no quarto. Ele se moveu lentamente, como se tivesse medo de perturbar o momento. Isabela olhou para ele com olhos cansados e sorriu. Gostaria de segurá-la? Samuel ficou imóvel, sobrecarregado. Seus olhos brilharam. Ele assentiu em silêncio e estendeu suas mãos trêmulas. Isabela colocou Graça suavemente em seus braços. A respiração de Samuel falhou. Ele olhou fixamente para a pequena menina, como se fosse um milagre que ele nunca esperou receber. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele sussurrava uma saudação à sua neta. Ele riu suavemente, incapaz de conter sua emoção. Isabela o observou e sentiu que algo dentro dela se reparava. Mais tarde naquela tarde, Márcia, Rafael, Marcos e Helena chegaram juntos. Eles traziam flores e pequenos presentes, mas o que mais importava era o calor em suas vozes. Eles se reuniram ao redor da cama, sorrindo com orgulho genuíno. Olhe para ela, Márcia disse suavemente. Uma pequena lutadora perfeita. Rafael assentiu. Você mudou tudo, Isabela. Você deu voz a cada vítima. Você forçou o sistema a escutar. Marcos se inclinou para a frente, sorrindo calorosamente. Ela vai crescer forte, assim como a mãe dela. Helena passou a mão pela manta. Mal posso esperar para contar a ela um dia o quão corajosa você foi. Você salvou a vida dela antes que ela desse seu primeiro suspiro. Isabela os ouviu com lágrimas nos olhos. Ela apertou as mãos deles, grata por cada um. Eles não apenas a defenderam, eles a salvaram. E a sua filha. Nos dias seguintes, a notícia continuou a se espalhar por todo o país. Artigos apareceram em publicações importantes, descrevendo os crimes de Ricardo Azevedo e a evidência que o derrubou. Repórteres entrevistaram ex-funcionários, analistas financeiros e especialistas jurídicos. A história da revelação da Gala se tornou um símbolo de prestação de contas. O fundo de caridade que Ricardo havia promovido falsamente agora estava sob a gestão de organizações legítimas dedicadas a mulheres que fugiam de lares abusivos. Doações chegavam em torrentes de pessoas movidas pela coragem de Isabela. Quando Isabela recebeu alta, Samuel a levou para um pequeno apartamento que ele havia reformado discretamente. Não era extravagante, mas estava cheio de luz e cores suaves. Pintura fresca cobria as paredes. Um berço ficava perto da janela, decorado com um simples móbile de pequenas estrelas de madeira. Cortinas novas esvoaçavam suavemente na brisa da primavera.
Isabela entrou com graça em seus braços e sentiu uma onda de emoção. Ela nunca esperou ter um lugar que parecesse seguro, mas agora ela tinha. Samuel a ajudou a acomodar Graça no berço. Em seguida, dirigiu-se a uma pequena prateleira na parede. Ele colocou uma fotografia emoldurada de Laura Mello, tirada muitos anos antes. Ao lado, ele colocou outro quadro. Continha a única foto que Isabela tinha de sua infância, uma pequena foto dela com a mãe. E ao lado desses dois, ele adicionou o quadro mais novo, com uma foto de Graça, tirada apenas horas após o nascimento. 3 gerações lado a lado. Isabela observou em silêncio enquanto Samuel ajustava os quadros até que estivessem perfeitamente alinhados. Ela levou a mão ao coração, sentindo a profundidade do momento. Algo dentro dela se sentiu completo. Ela começou a fazer passeios curtos pela vizinhança quando recuperou suas forças. Ela empurrava o carrinho de Graça sob a luz suave do sol da manhã. O céu sempre parecia mais suave durante essas primeiras horas. O mundo parecia calmo, quase sagrado. Isabela inalou o ar fresco, sentindo seu corpo recuperar sua estabilidade. Pessoas que passavam na calçada às vezes a reconheciam das notícias, mas se aproximavam dela gentilmente. Alguns ofereciam parabéns discretos, outros simplesmente sorriam. Isabela se sentia mais leve do que esteve em meses. Samuel finalmente se mudou para o apartamento ao lado. Ele insistiu que fazia sentido. Ele queria estar por perto. Ele queria ajudar com Graça. Isabela não discutiu. Tê-lo por perto lhe proporcionou um conforto que ela nunca esperou sentir novamente. Ele ligava todas as manhãs para ver como elas estavam. Ele trazia refeições quentes e pequenos presentes para Graça. Ele tirou fotos de seus primeiros sorrisos e gravou o som de sua pequena respiração quando ela dormia. Uma tarde, enquanto Graça jazia dormindo em seu berço, Isabela sentou-se em sua pequena escrivaninha com uma caneta na mão. Ela abriu um diário em branco. Ela começou a escrever uma carta. Era dirigida a qualquer mulher que se sentisse presa, assustada ou sozinha. Suas palavras fluíam constantemente. Você não está sozinha. Você é mais forte do que pensa. E há pessoas que lutarão por você, se você as deixar. Sua vida tem significado. Sua história importa. Ela esperava que sua mensagem chegasse a alguém que precisasse dela. O apartamento estava silencioso enquanto o amanhecer se aproximava. Luz suave do sol se filtrava pelas cortinas e caía sobre o berço de Graça. Isabela caminhou para o lado de sua filha e colocou a mão perto de seu pequeno peito. Ela sentiu o ritmo suave e constante de sua respiração. Os dedos de Graça se crisparam em seu sono. O mundo dela estava apenas começando. A luz se tornou mais brilhante. A primeira manhã de um novo capítulo. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia aberto. Diga-nos a que horas você está assistindo e de onde nos acompanha. Deixe um comentário abaixo. Adoraríamos saber de você. E se você se emocionou com a coragem de Isabela e a reviravolta do juiz Alencar, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Qual foi o momento de justiça mais poderoso para você? O chute de Patrícia na tela da gala ou a descoberta do pai de Isabela? Comente e vamos conversar sobre essa história que prova que a verdade sempre encontra um caminho.